Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda teleaula da disciplina de Orientação para Pesquisa e Prática Profissional. Aqui juntamente comigo, professora Anabela. Olá, professora. Tudo bem, professora Ariadne? Saudações a todos, né? Bem-vindo à nossa disciplina. Hoje a gente tem muito mais conhecimento para construir e vamos lá para a gente não perder nenhum tempo. Não é, professora Ariadne? Antes da gente entrar no assunto, nós gostaríamos muito de agradecer aos professores presenciais e aos estudantes que conseguiram, né, por meio do chat, realizar a sua interação e a sua participação conosco. Então, nós queremos agradecer aqui, né, fazer alguns apontamentos rapidamente. A Escola Novo Plano, Coronel Jorge Teixeira, Papa Paulo VI, o Polo, acho que é Maria Rosa, Espigão do Oeste, Escola Mafalda Rodrigues, Jaime Peixoto, Paulo Freire em Itapuã, Dona Benta, Cleberson Dias, JK em Santa Luzia e também a Escola Sertanista. Então nós temos essas escolas que tiveram destaque na semana passada, né, professora? E nós agradecemos essa participação. Agora a gente vai entrar então no tema da nossa teleaula de hoje. Vamos lá ver o nosso tema. Conteúdo, pesquisa científica. Conceito, princípios, métodos, instrumentos e aplicação. Exposição do resultado de uma pesquisa, através de banner ou pôster. Redação científica, o projeto de pesquisa. Nossos objetivos. Conceituar pesquisa científica. Deixa eu dar uma voltinha aqui que ele está dando uma pulada. Vamos lá de novo. Conceituar pesquisa científica. Identificar princípios, métodos e instrumentos de pesquisa científica. Demonstrar a aplicação de um instrumento de pesquisa e a exposição do resultado por meio de banner. Isso. Então, esses são os nossos temas e o objetivo da nossa aula. Agora, a gente vai relembrar um pouco o que nós vimos na teleaula 1. Então, na teleaula 1, nós vimos tipos de conhecimento e nós começamos, então, com o conhecimento religioso. Depois, nós temos o conhecimento filosófico, o conhecimento popular ou do senso comum e o conhecimento científico. Vamos comentar um pouco, né, professora? Cada um desses tipos de conhecimento, assim, tentando exemplificar ou deixar mais simples para eles poderem relembrar? Bom, vocês lembram, né, que o conhecimento, a diferença básica entre esses tipos de conhecimento é que o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o senso comum, eles são culturais, são conhecimentos que nós carregamos historicamente, né, vem da nossa história. Como muito senso comum a fazer um chá para uma dor de barriga, colocar a vassoura atrás da porta para a visita ir embora. A gente não tem isso testado, então não é científico. A gente não sabe se funciona com todo mundo. Esses conhecimentos, eles são absolutos, porque a gente não questiona esse tipo de conhecimento. A gente vai adquirindo esses conhecimentos com a nossa história e a gente entende eles que são verdades. Já o conhecimento científico, ele é produzido na academia, é por testagem. Lembra que a gente deu o exemplo da dipirona, né? Por que ela funciona para dor? Porque ela foi testada, né? E o conhecimento científico não é uma verdade absoluta, né? É uma verdade relativa. Ele é sempre testado. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã, porque as pesquisas, que são os principais meios de produzir o conhecimento científico, podem mostrar um outro conhecimento para a gente. E a gente viu que a pesquisa científica, né, o conhecimento científico, ele é muito importante, principalmente para a gente construir o conhecimento na área de cooperativismo, né? Conhecer os tipos de ramos do cooperativismo,
uma pesquisa sobre as principais áreas ou cooperativas existentes no nosso estado, como a gente visualizou na aula anterior. Então, tudo isso complementa o conhecimento científico, realizado por meio de pesquisa para a produção do conhecimento. E na aula de hoje, então, nós vamos estudar sobre pesquisa científica. Então, a pesquisa científica, ela é uma atividade, ele nunca quer selecionar, é uma atividade voltada para a investigação de problemas teóricos e práticos por meio do emprego de processos. Parte de uma dúvida ou problema e, com o uso de um método, busca uma resposta ou solução. Essa é uma definição aí de Cervo, de 2014, na página 57. Então, nós falamos para você, demos uma definição do que vem a ser a pesquisa científica e nós podemos identificar, então, nesse texto, que a pesquisa científica, ela se desenvolve a partir de um problema e por meio de um método. Então, agora a gente vai definir o que é o método científico. O método científico, ele... Vai, professora, deixa eu dar... Vamos lá. O método científico não é um modelo, fórmula ou receita. É apenas um conjunto ordenado de procedimentos que se mostram eficientes ao longo da história na busca do saber. Cervo e Bervian, 2007, página 28. Então, esse conceito, ele é muito importante quando nós formos realizar uma pesquisa ou fazer um projeto de pesquisa. Você já viu que a pesquisa científica, ela se desenvolve a partir de um problema e ela ocorre também por meio de um método. E aqui nós demos uma definição do método científico. Então, o método científico é aquele que vai organizar a forma de nós chegarmos até uma possível solução ou resposta daquele problema. Então, é assim que funciona a pesquisa, Continuando, nós temos aí, então, princípios da pesquisa científica. Princípios da pesquisa científica, nós temos aqui a observação, e ele vai passar de novo, porque ele gosta de fazer isso sempre. Observação, que consiste em quê? Consiste em utilizar os sentidos humanos para a apreensão da realidade. É quando a gente observa a realidade, a gente não interfere nela, a gente apenas olha ela com uma certa distância. A análise, que consiste no processo pelo qual o pesquisador avalia o que foi observado. Então, ele observou a distância, não faz parte do processo, e diante dessa observação, ele vai fazer uma reflexão. Nós temos também a descrição. A descrição consiste na atividade de registro do fenômeno observado. O que é essa atividade de registro? Então, eu observei como funciona uma cooperativa, e aí eu vou fazer uma descrição dessa cooperativa. Quantos cooperados tem, qual é o ramo de atividade que ela se dedica, que área que ela atua, qual a necessidade dela, qual a realidade dela, onde ela está localizada. Então, isso é uma descrição. Temos também a comparação, que é uma ação de testar ou verificar, geralmente em uma relação a outro fenômeno ou processo. Vou comparar duas cooperativas de crédito, vou comparar duas cooperativas na área de agropecuária, uma em Ji-Paraná, outra em Vilhena, uma lá perto da escola indígena Rosana, Cinta Larga, em Espigão do Oeste, outra lá na região da escola professora Antônia Vieira Frota. Então, vou comparar, ver se elas têm essa mesma função, se elas têm a mesma característica, se elas têm os mesmos resultados, se elas têm as mesmas funções. Isso é uma comparação, sempre com um objeto com outro. E por fim, mas não menos importante, e não necessariamente nessa ordem, a síntese, que é o princípio pelo qual o pesquisador consegue apreender com objetividade e clareza o fenômeno observado. Então, eu estudei a cooperativa agropecuária lá
de Espigão do Oeste. E aí, o que aconteceu? Vi que essa cooperativa tem uma certa demanda, tem como crescer, mas precisa de um certo investimento. Por exemplo, contratar um técnico em cooperativismo. Então, cheguei a essa síntese. Para ela poder crescer, ampliar o campo de atuação, ela vai precisar de um técnico de cooperativismo. E aí é que você entra. E aqui nós temos, então, o que é necessário para fazer a pesquisa científica. Então, o primeiro deles é o tema, né? Que é o quê? O assunto que vai ser abordado. Depois, nós temos aí o problema, que então vai ser ou pode ser uma pergunta, né? Geralmente, quando a gente faz a pergunta, né, professora, a gente consegue identificar melhor, né, a situação. Às vezes a gente faz uma afirmativa, mas a gente não sabe se essa afirmativa ela chega necessariamente a suprir todas as necessidades de uma questão, né? Então a gente acredita que a pergunta é a melhor forma de você formular um problema. Até porque é a pergunta que move a pesquisa, né? Eu quero responder essa pergunta. Então é ela que vai me conduzir. Se eu já tiver a resposta, pode não ser interessante essa pergunta, né? Pode não ser adequada. Depois nós temos aí a hipótese, né, que vem a ser as possíveis respostas, o método que nós definimos, né, que são os meios. E nesse esquema que aparece para você, nós temos ali a indução, a inferência e a dedução, né, que são tipos de raciocínios que você vai seguir ao longo do desenvolvimento da sua pesquisa. Então, você viu lá, você tem um tema, você tem um problema, você vai, né, dar possíveis respostas, que são as hipóteses, e depois o método para que você possa desenvolver a sua pesquisa. Nós temos, então, o exemplo de um problema científico, né, que seria a formulação de uma pergunta. Então, nós perguntamos, então, né, em que ramo do cooperativismo eu vou investir 10% do salário mínimo no município X, né? Em que ramo do cooperativismo? Então, quando eu pergunto em que ramo do cooperativismo eu posso investir, aí eu já tenho que pensar qual é o ramo que eu tenho, que pode ser, né, que eu posso empreender, o que é mais interessante para a minha região, quais são as potencialidades, e se essa renda aí que eu, né, defini, que eu estabeleci, vai ser o suficiente. Então, nós estávamos comentando na aula passada, e nós vimos na nossa primeira teleaula, né, professora, que a gente teve lá um setor, um ramo que mais se destacou, né, que foi o agropecuário. Exatamente. Mas vai que lá onde eu moro, lá na minha região, não é o agropecuário. Pode ser a cooperativa de crédito, pode ser a gente viu que na área tinha até piscicultura, né, como despontando aí como um elemento né, um ramo a se considerar. Então pode ser que essa minha pergunta seja até na área, né, no ramo da piscicultura, ou a cooperativa que a gente viu também crescente na área dos grãos, arroz, soja, milho. Então, essas também a gente vai precisar de uma pesquisa para poder descobrir qual é esse ramo. Exatamente. Então, a pesquisa científica, ela é realizada juntamente com o método, com o problema, ela reúne outros elementos. Então, dentre esses elementos, nós temos lá os instrumentos de pesquisa, né? E aí a gente vai ver um vídeo que fala sobre um tipo de instrumento de pesquisa. Olá pessoal, tudo bem? Sou aluno de cooperativismo do IFRO e preciso realizar uma pesquisa relacionada ao meu curso. Para isso, eu decidi aplicar um questionário com servidores aqui do IFRO e com pessoas na rua. O questionário é bastante simples, é composto de 3 perguntas de respostas objetivas. As perguntas são as seguintes. Primeira, se você fosse abrir uma cooperativa, qual dos ramos de cooperativas seria a sua opção? Consumo, financeira ou agropecuária? Segunda pergunta, você teria um valor para cooperar dentro desse ramo que você escolheu?
sim ou não? E a terceira pergunta, quem você convidaria para atuar nesse novo negócio? Um amigo? Um familiar? Ou um profissional já experiente na área? Vamos lá? Se você fosse abrir uma cooperativa, qual dos ramos de cooperativa seria a sua opção? De consumo, financeira ou agropecuária? Seria de consumo. Você teria um valor para cooperar dentro desse ramo que você escolheu? Sim ou não? Não. Quem você convidaria para atuar nesse novo negócio? Um amigo, um familiar ou um profissional já experiente na área? Com certeza um profissional já experiente na área. Bom, pessoal, vocês viram que eu consegui concluir a aplicação do questionário. Agora eu preciso organizar os dados recolhidos em uma tabela, montar um gráfico e me preparar para o evento científico. Até lá! Vocês prestaram atenção no vídeo e viram que ele chega a fazer algumas perguntas e vai a campo, né? Perguntar, aplicar ali um instrumento de pesquisa. E uma coisa que eu achei bem interessante foi na terceira pergunta, quando ele diz assim, olha, quem você convidaria para lhe ajudar nesse empreendimento? Um amigo, um familiar ou um profissional da área? Né? Então, nesse caso, como se trata de uma pesquisa, né, que a gente chama de uma pesquisa de mercado, que você vai ver qual é o melhor empreendimento, qual é o melhor ramo, obviamente que as pessoas optam por quem já é um profissional. Então, você, técnico em cooperativismo, se chegar, né, uma oportunidade dessa, você já vai estar preparado, porque você já sabe o que é uma pesquisa e sabe que executar e planejar as pesquisas é uma atribuição, é uma competência do seu perfil profissional. E nós vimos então que ele aplicou um instrumento de pesquisa. Então, o que é um instrumento de pesquisa? Olha só, um instrumento de pesquisa é um meio ou recurso utilizado para coletar dados da pesquisa. O que vem a ser esses dados, professora? É o dado de jogar dado, será? Será que é um dado, né, com 6 números? Não, esses dados são todas as informações. Olha, no processo de construção de conhecimento, primeiro eu tenho dado, e esse dado vai se transformar em informação. Depois eu vou fazer todos aqueles princípios que nós acabamos de ver. Chegar à síntese. Na síntese, eu chego à produção de conhecimento. Então, dado é o primeiro elemento que eu tenho da realidade. O que tem nessa cooperativa? Como que essa cooperativa é? É uma cooperativa de crédito? Então, para eu descobrir esses dados, que é o primeiro elemento de um assunto, de uma área, eu tenho que usar alguns instrumentos. Um questionário, uma entrevista, uma observação, fazer um relato, e só depois que eu analisar esses dados, eles vão se transformar em informação, porque eu vou passar por esses processos e vou sintetizar essa informação. Aí eu tenho a construção do meu conhecimento. E para coletar esses dados, nós temos os instrumentos de pesquisa científica. Então você viu que nós, definimos o instrumento de pesquisa e agora nós vamos ver alguns desses instrumentos, alguns tipos de instrumento. Então a professora comentou, olha, tem observação, tem relato, mas além desses nós temos alguns outros que nós consideramos que sejam os mais utilizados. Não que existam só esses, mas são os mais utilizados. Então aqui a gente vai começar então esses instrumentos. Vamos lá. Os instrumentos mais utilizados na pesquisa científica para a coleta de dados, que como a professora explicou são essas informações, você tem o questionário, a entrevista e o formulário. Então, o que é cada um desses? O questionário, ele é o quê? É um documento que apresenta questões, perguntas abertas ou fechadas, preenchidas pelo pesquisado. Quem é o pesquisado? É a pessoa que responde. E essas questões estão sempre relacionadas ao problema de pesquisa. Então, isso daí é a definição de um questionário. Tá vendo certinho? Olha aí, ó. É um documento que apresenta questões preenchidas pelo pesquisado, ou seja,
Eu que estou participando dessa pesquisa que vou responder e não a pessoa que está pesquisando. Depois, entrevista. Ela é uma conversação realizada de maneira metódica, quer dizer, com um roteiro prévio de perguntas relacionadas ao problema de pesquisa. E no caso que nós colocamos ali para vocês, o terceiro deles, que é o formulário. Então, ele consiste numa lista de perguntas que são preenchidas pelo pesquisador, que é a pessoa que propõe a pesquisa. Tudo isso relacionado ao problema, porque se eu não relacionar ao problema de pesquisa, obviamente eu não terei uma pesquisa científica. É como a entrevista. Se nós estamos aqui, né, professora, conversando aleatoriamente, aí, professora, como é que foi o seu dia, como é que a senhora está, os seus filhos e tal, sem nenhuma questão norteadora, ela vai ser só Uma conversa. né? Não vai ter pergunta, eu não vou ter problema, a gente não tem nenhuma preocupação, eu não tenho um roteiro para seguir, então ela torna-se algo, né, que é corriqueiro, do cotidiano. Corriqueiro, exatamente. E nós vimos então uma diferença entre questionário e formulário. Será que vocês lembram? Será que dá para lembrar, professora? Qual a diferença acho que dá, né? questionário e formulário? De repente, você vai optar ou pela entrevista, a escola Fernando Souza Gomes, lá de Rio Pardo, talvez possa optar por um questionário, né, na hora de fazer a sua pesquisa, e os alunos da escola Ana Nery, lá de Alta Floresta, vão poder optar, de repente, por um formulário. Qual que é a diferença? Né? No questionário, quem responde à pesquisa é o participante. Eu vou com o formulário, né, vou com o roteiro de perguntas e o participante responde essas perguntas. Já no formulário, é o pesquisador que preenche as respostas, né? Então, no questionário, geralmente, o participante da pesquisa responde essa pesquisa. E no formulário, a diferença básica entre eles é essa. Quem está aplicando a pesquisa, o pesquisador, é que vai preencher o formulário. Então, pode ser aplicado um ou outro, depende da intenção que, por exemplo, os alunos lá da escola Ana Nery de Alta Floresta ou os alunos da escola Fernando Souza Gomes vão ter com o interesse do problema. E aí nós perguntamos, vocês prestaram atenção lá naquele vídeo que a gente viu sobre a aplicação do instrumento de pesquisa? Porque nós conseguimos identificar qual a diferença entre um e outro, né? A professora já explicou, mas vamos dar só uma revisadinha bem no comecinho do vídeo para a gente ver se isso ficou claro mesmo. Olá pessoal, tudo bem? Sou aluno de cooperativismo do IFRO e preciso realizar uma pesquisa relacionada ao meu curso. Para isso, eu decidi aplicar um questionário com servidores aqui do IFRO e com pessoas na rua. Então, nós temos aí, olha só, vamos voltar aqui no slide, rapidinho. Então, a gente pergunta, questionário ou formulário? E aí, professora, no comecinho deu para identificar? Questionário Acho que dá, ou formulário? né? Bem no começo dá para identificar. Então, nesse caso aqui, o que nós temos é um formulário. Por quê? Ele chegou, abordou, né, as pessoas e ele mesmo foi marcando as opções. E como nós vimos o questionário, eu, né, que sou participante, vou responder. E já no formulário, eu que sou pesquisador, sou quem respondo, tá? Então essa é a diferença. Então nesse caso aí, o vídeo que fala sobre o instrumento da pesquisa, na verdade, ele está aplicando um formulário. Seguindo, então, nós temos a redação científica. E aqui nós temos vários elementos de um projeto de pesquisa, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR, Norma Brasileira 15287 de 2011. Vamos então, professora, citar aí esses elementos. Bom, os principais elementos de um projeto de pesquisa, de acordo com a ABNT, lembrando que a ABNT é a associação que trata dessas normas técnicas. Então, gente, não é necessário você decorar o númerozinho da norma, mas é importante você saber que tem uma norma e quando você for fazer um projeto de pesquisa, buscar essa norma.
De acordo com a BNT, um projeto de pesquisa tem os elementos textuais, tem os elementos pré-textuais, tem os elementos textuais e tem os elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais são aqueles elementos que apresentam o trabalho, como a capa, a folha de rosto e uma lista de figura, de gráfico. Depois nós temos os elementos textuais. Os elementos textuais são aqueles elementos que compõem o corpo do trabalho, do projeto de pesquisa. São elementos que não podem ser dispensados, são elementos obrigatórios. A gente tem o sumário, que é aquela lista inicial, né, que contém as seções e a página de cada um. Uma introdução, que é quando você apresenta o trabalho, do que está se tratando. O referencial teórico, que é o elemento onde você apresenta a importância daquele trabalho, faz a fundamentação com base nos autores que você já leu, coloca as fontes de referência que você está pesquisando sobre os ramos do cooperativismo. Quem é que fala sobre o ramo de agropecuária? Quem já escreveu alguma coisa sobre piscicultura em Rondônia? Será que já teve alguém que escreveu? De repente você pode ser o primeiro. E aí você vem para a metodologia, onde você vai tratar a metodologia, como que você vai desenvolver a sua pesquisa, com quem, se vai ser com cooperados ou se vai ser só com agricultores, onde vai ser em Vilhena, vai ser lá na região de Costa Marques, talvez os alunos da Angelina dos Anjos vão fazer a pesquisa, vai ser só na região de Costa Marques, vai ser em que período? Vai ser em março, abril, maio, junho, 2 meses, 3 meses. Eu vou aplicar que tipo de instrumento para coletar esses dados? Vai ser uma entrevista? Vai ser um questionário? Vai ser um formulário? Então eu vou dizer como acontece a minha pesquisa. Depois eu tenho que traçar os recursos. Se eu for fazer uma pesquisa, eu tenho que saber do que eu preciso. Se eu vou à cooperativa, talvez eu vou precisar de um transporte. Talvez eu vou precisar de um papel para imprimir o questionário. Ou vou precisar de caneta para responder. Tem o cronograma para saber em quanto tempo que eu vou fazer isso. Por fim, mas não menos importante, tem as referências, que é a lista de todas as fontes que eu consultei. E os elementos pós-textuais são elementos complementares. Eles não são obrigatórios, mas complementam o trabalho, que é o glossário, o apêndice, o anexo e o índice. E aí, então, a gente vai reforçar esse conteúdo com um vídeo para a gente saber, poder assimilar melhor. Na elaboração de um projeto de pesquisa, é necessário saber quais elementos estruturais devem ser inclusos para atingir o objetivo do trabalho. Vejamos como fazer. Tema. A escolha do tema está vinculada ao gosto pelo assunto a ser pesquisado. Delimitação do tema. Delimitar é indicar qual será a abrangência do estudo a ser realizado. Problema. O problema costuma ser apresentado em forma de uma frase interrogativa, que vai expressar a dúvida que queremos esclarecer. Hipóteses. É a possível resposta ao problema estabelecido a qual desejamos chegar. Objetivo geral. É o fim que se pretende alcançar. Objetivo específico. São instrumentais para o objetivo geral e dão uma visão embasadora para o próprio tema. Justificativa. É preciso que se coloquem as razões que levaram à escolha do tema e que sustentam a realização do trabalho. Fundamentação teórica. Apresentação adequada dos principais conceitos teóricos necessários à compreensão do tema. Metodologia. É como fazer. É a forma de pesquisa bibliográfica, exploratória e estudo de caso. Cronograma. É a previsão do tempo necessário para passar de uma fase para outra na pesquisa. Referência. É a relação de todos os referenciais utilizados que norteiam a pesquisa através de fontes como livros, sites, revistas e outros, que devem ter nome e sobrenome do autor, cidade, editora
e ano. Para ter sucesso no projeto de pesquisa, é preciso se ater a cada detalhe da estrutura e, assim, ter um bom desempenho no final da elaboração do trabalho. Esse foi só um resumo do que nós já comentamos aqui. Nós lembramos a você que todo esse material, mais outros vídeos e tutoriais feitos pela professora Anabela, também estarão no ambiente do aluno, na sala de aula da disciplina, onde vocês poderão rever todos esses materiais, para que vai servir de apoio, vai ser leitura complementar, vão ser vídeos para que você possa aperfeiçoar e quando chegar o momento certo, né, que você realmente precisar, você ter isso em mãos e saber onde localizar cada um deles, tá? Agora a gente vai saber, né, como é que faz esse planejamento da pesquisa científica. Então nós vimos que a gente precisa desenvolver, né, de acordo com o tema, um problema, algumas hipóteses, método, tipo de raciocínio. Nós vimos também os elementos obrigatórios, não obrigatórios, pré-textuais, textuais, pós-textuais. E então, como é que a gente faz o planejamento da pesquisa? Tá aqui, olha para você. Nós temos aí a definição, né? Nós precisamos definir um tema, nós precisamos organizar esse tema e essa definição ela vai surgir em formas de tópicos de interesse, né? Importância, né? Isso, professora. Depois nós temos lá a organização, então você utiliza assim várias atividades para poder organizar essa sua pesquisa, que pode ser o quê? Pode ser ler, estudar, visitar, anotar, né? São alguns procedimentos. E você, na pesquisa, você também vai realizar as buscas. Pode ser material físico, como os livros, mas pode ser também na internet, porque hoje em dia a internet é uma coisa gigantesca, né? Que a gente às vezes até se perde se não tiver um norte. E depois você pode escrever fazendo fichamentos, anotações e registrando as suas ideias. Então, esse daí é um esqueminha, resumo de como nós fazemos para poder organizar melhor as atividades de pesquisa. E aí a gente tem elementos textuais, como já foi visto, só que esses elementos textuais que nós trazemos aqui para vocês, ele é apenas os principais, né? Vamos assim dizer. Nós vamos por partes, né? Então, na aula de hoje a gente vai tratar desses temas e nós temos visto isso durante toda a aula, que é o tema, o problema, as hipóteses e objetivos, tá? E aí a gente vai definir cada um desses aí para vocês, trazer uma síntese, né? No caso do tema, professora, vamos lá. Então, relembrando, né? O tema é o assunto a ser pesquisado. É importante que esse tema seja bem delimitado, né? A cooperativa de crédito lá em São Francisco do Guaporé, né? Os alunos da escola Neuza Bravin vão fazer, o tema é esse, analisar uma cooperativa de crédito lá em São Francisco do Guaporé, em Rondônia. Então é específico, não pode ser uma cooperativa de crédito todo o Brasil, senão fica difícil. O problema, que é a questão a ser resolvida, que conduz a pesquisa, como a gente viu, né? Sempre é uma pergunta. Hipóteses são as possíveis respostas ao problema. Então, se vocês lembram lá do nosso problema, né? Em que ramo do cooperativismo investir 10% do salário no município? Então, diante disso, eu vou traçar algumas hipóteses. Posso investir 10%? Posso investir 20%? Qual ramo que é mais interessante? A piscicultura, a agropecuária, o crédito? Objetivos são os resultados a serem alcançados. O que eu quero? Eu quero investigar o tipo de cooperativa que existe na região, eu quero fazer uma lista das cooperativas, ou eu quero descrever como funciona uma cooperativa, lembrando que esse objetivo é o seu resultado final. Então, você vai fazer todo o processo de pesquisa para alcançar esse objetivo. E aí, como a gente passou para você um resuminho, agora a gente vai ver como é que faz a apresentação de uma pesquisa.
Oi, gente. Esse evento aqui é um evento científico, onde nós, alunos, vamos apresentar alguns trabalhos relacionados a essa área científica. Eu sou aluno do curso de Cooperativismo do IFRO, Campus Zona Norte, e hoje vou apresentar para vocês o resultado da minha pesquisa, do formulário que apliquei com várias pessoas sobre cooperativismo e seus ramos. Eu apliquei um formulário junto a 20 pessoas, com as seguintes perguntas. Qual ramo de cooperativa você escolheria para investir? Neste caso, a de consumo ganhou com 40% em relação ao financeiro e ao agropecuário. Quanto você teria para investir nesse novo negócio? A maioria respondeu que teria um valor X para investir, com 55% contra 45%. E quem você convidaria para atuar nesse novo negócio? A maioria escolheu que chamaria um profissional da área. Como vocês viram, eu usei o formulário como instrumento da pesquisa para apresentar o resultado em gráficos, pois assim eu tenho o resultado mais exato e fica até mais fácil para vocês entenderem. Muito obrigado e até a próxima! Nós vimos então todos os passos, né, de uma pesquisa científica, o planejamento das atividades, mostramos para você os instrumentos de pesquisa, questionário, entrevista, formulário, comentamos também sobre relato, observação, tem outros, né, grupo focal, etc. E nós vimos alguns elementos que são essenciais para o desenvolvimento da pesquisa. O tema, né, como a professora já exemplificou, que não pode ser aquela coisa, né, sem parâmetro, sem limite, você tem que focar. Geralmente esses temas eles devem surgir, né, ou podem surgir das áreas disciplinares do seu curso. Então, de repente, você já atua em uma cooperativa ou um parente seu ou um colega já atua numa cooperativa, você sabe, né, como é que ele atua, mas essa cooperativa está, vamos supor, em crise. Aí você vai fazer um estudo, por exemplo, baseado na gestão contábil dessa cooperativa. Então, se você vai tratar da gestão contábil, isso daí é um tema. Se você vai tratar de educação financeira nessa cooperativa, também é um tema. Nós temos o que é mais essencial em uma pesquisa científica, que é justamente o problema, né? Então, o problema, ele é o núcleo, é a essência, é o que gera realmente a preocupação de você, enquanto pesquisador, enquanto estudante, né, do cooperativismo, para realizar essa pesquisa. Então, tem que ter uma pergunta, tem que ter um problema. As hipóteses é aquilo que eu suponho que seja uma possível resposta, né? Como quando a gente vai no médico, né? Então a gente vai no médico, aí o médico pergunta logo, né? O que é que você está sentindo? Ah, é dor de cabeça, né? Febre alta. E aí ele vai ter algumas hipóteses, né? Algumas respostas. Olha, pode ser malária, pode ser enxaqueca, pode ser virose. Né? O que vai desvendar esse problema? Geralmente, como na área médica, são os exames laboratoriais. Mas esse é o raciocínio, é assim que funciona. E aí, nesse caso, a gente tem também, né, o objetivo e a metodologia. Então, lá na apresentação de pesquisa, você viu que o estudante, ele fez a pesquisa, ele desenvolveu um trabalho, como nós vimos anteriormente, foi lá, aplicou o questionário, pegou aqueles dados, que eram as informações que foram geradas a partir daquele instrumento de pesquisa, e fez a apresentação de pesquisa naquilo que nós chamamos de gênero de comunicação científica. Então, depois que ele fez tudo aquilo, aí ele disse assim, agora chegou a hora de eu socializar, compartilhar aquilo que eu consegui de resultado. E aí vocês viram que ele apresenta em forma de gráfico, né, professor, aqueles dados que ele conseguiu do formulário que ele aplicou,
Então a gente observa que a forma também de apresentação ela é importante. Já pensou se ele tivesse só colocado em texto, né? Aqueles quantitativos. Ou se ele tivesse colocado com a letra muito pequena ou com a letra grande demais, não ia caber. Né? Como é que... Você viu que a apresentação da pesquisa, né? Depois que ele fez o projeto, ele definiu o problema, o tema, usou o formulário como instrumento de coleta de dados. Aí ele estudou todo aquele assunto e apresentou o resultado da pesquisa daquela forma. E para aquilo ele precisa organizar, precisa escrever de forma adequada, precisa... É uma comunicação científica. Eu estou comunicando com outras pessoas o resultado da minha pesquisa. E como a comunicação científica, ela tem que atender algumas normas na produção. Eu não posso colocar só um emotion, eu não posso colocar, ao invés de escrever o pesquisado, escrever você, só V e C. Então eu tenho que atentar a algumas regras, algumas características da comunicação científica, que é o nosso próximo tema. Então, gênero de comunicação científica. Vamos lá, olha, gênero de comunicação científica é o quê? É uma forma de divulgar resultados de pesquisa. Pode ser artigo, comunicação oral, relatório, banner ou pôster, que foi o que nós vimos aí. Então, esses daqui são alguns tipos, alguns gêneros de comunicação científica. E aqui a gente tem um modelo, um exemplo do que vem a ser esse banner ou o pôster. Então, você observa aqui nessa imagem que nós temos um topo, que ele traz uma identificação. Aqui tem o corpo desse pôster e bem aqui já no finalzinho um rodapé. Então você observa, o título, você observa a área, os autores, uma introdução, método, resultado, os gráficos que ele apresentou. Então, como a professora bem falou, a forma de apresentação, ela segue algumas regras. E se você tem muitos dados, muitas informações, então melhor que você utilize algumas ilustrações, algumas figuras. Então os gráficos são um recurso com os quais nós podemos contar e explorar na hora da apresentação do banner. Aí ele tem o desenvolvimento dessa pesquisa e mais uma imagem aí, para dizer como é que surgiu todo esse trabalho. E a gente tem a forma, de apresentar esse texto. Na teleaula 1, nós vimos a questão, demos um exemplo aqui de clareza, concisão, padrão formal da língua portuguesa e a questão das normas de formatação e de estrutura. Então, professora, a gente não pode colocar lá no banner, tipo vários assim, emotions. Cheguei lá, perguntei para VC se TBM gostou, Citou, os outros TB, e não se cuidar com a linguagem, Você está fazendo uma apresentação do seu trabalho. Muitas outras pessoas irão olhar aquele resultado da sua pesquisa. Então, quando a gente participa desses momentos, a gente tem que ter cuidado. É igual quando você vai para um casamento, você vai para uma formatura, daqui uns dias vocês, a gente não vai de chinelo, de bermuda, a gente faz, a gente se incrementa. E do mesmo jeito o documento científico, a comunicação científica. Você não pode apresentar os dados do jeito que você coletou, exatamente do jeito que o pesquisado respondeu. Você tem que tratar ele, você tem que colocar ele na beca, fazer igual a gente fala. Então, a gente tem que adequar essa linguagem e esses dados, essa informação, a uma estrutura. E essa estrutura exige uma clareza, para que não tenha dúvidas na comunicação, a concisão, para não ficar cansativo. Já pensou? Você pega... É diferente você ler um banner de você ler um livro de 400 páginas. E esse padrão, de evitar as contrações aí da linguagem, evitar os vícios que a gente tem na hora que a gente fala. Então, esses elementos têm que ter cuidado na hora de construir um documento científico
como o banner. E é tão interessante esse momento, essa forma quando a gente tem a oportunidade de apresentar a pesquisa, porque a gente também vai aprendendo, né? A gente aprende a ver uma questão estética, né? Aprende a se comunicar de uma forma formal, mas de maneira que as pessoas possam entender. Porque se eu também falar muito difícil e ninguém me entender, então a minha comunicação não atingiu o objetivo esperado. Na pesquisa científica, você precisa da linguagem formal, você precisa dos padrões, você precisa das normas, mas você precisa cumprir o objetivo principal da comunicação, que é fazer com que aquele que lhe lê te entenda, né? Esse daí é o objetivo principal da comunicação. E as comunicações científicas, né, os gêneros de comunicação científica, hoje em dia, eles têm utilizado muito os banners ou pôsteres, justamente por conta dessa linguagem mais objetiva, clara e concisa, que é uma forma de divulgação, de popularização do conhecimento científico. Ou seja, aquilo que era muito difícil de se entender e aquilo que somente especialistas na área conseguiam, né, compreender, também deve ser repassado ou deve ser socializado com aqueles que não entendem, né? De repente, se a gente usar termos científicos rebuscados, nós não consigamos compreender, mas quando nós começamos a tornar essa linguagem mais acessível, logo o saber científico ele torna-se, né, popular, ou seja, chega a quem tem o direito de ser esclarecido, né? Porque todo mundo precisa saber, né? O que é zika? O que é dengue, chikungunya, né? O que é tudo isso? Então, são formas também de popularizar todo esse conhecimento que às vezes a gente não consegue entender. Agora, nós temos para vocês aí uma atividade de sala, tá? E nós temos, então, algumas questões que nós vamos deixar para vocês, né? Para que vocês possam responder aí. No retorno a gente faz a correção e, né, professora, a gente fica buscando, né, as melhores participações ou todas as participações que chegarem e a gente torce para que todo mundo participe. Aí o pessoal de Espigão, de Rio Pardo, de Alta Floresta, Costa Marques, São Francisco e aqueles também que nós ainda não mencionamos, façam as suas participações aqui na nossa aula. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Voltamos com a nossa atividade de sala. Nós vamos fazer uma leitura geral das questões e aí depois a gente retorna com as participações de vocês, tá bom? Então, nós temos lá a questão 1, marque V para verdadeiro e F para falso. Olha só, pesquisa científica é sinônimo de qualquer ato ou efeito de pesquisar, né? Então, é uma afirmativa, você vai marcar V ou F. A pesquisa científica baseia-se no método científico. Depois, o método científico se caracteriza por ser uma fórmula para ter sucesso na pesquisa. O instrumento de pesquisa, questionário, não deve estar relacionado ao problema de pesquisa. Ainda V ou F, os gêneros de comunicação científica podem ser entrevista, questionário e formulário.
A redação científica deve apresentar clareza, concisão, linguagem formal e atender a normas. Na questão 2, você precisa citar os elementos que compõem um banner ou pôster. E na 3, nós queremos que em grupo, né, junto com o seu professor ou a sua professora presencial, vocês nos proponham um problema de pesquisa que considere necessário, né, relevante ser estudado aí na sua região. Então, vamos lá, né, professora Anabela? Vamos lá para a nossa lousa. Nós já temos a participação de Espigão do Oeste. Estamos esperando vocês postarem mais, participem, tirem suas dúvidas, né, esclareçam, façam seus comentários. Esse é o momento de vocês participarem. Espigão lá é onde tem o diamante, professora? Vai ser, né? Vamos pra lá? Será que lá vai ser melhor agropecuária ou a mineração? Talvez a mineração, né? A aluna Fabiana, lá da Escola Maria Rosa, já trouxe sua contribuição. Então, nessa afirmativa aqui nós temos pesquisa científica é sinônimo de qualquer ato ou efeito de pesquisar. Lembrando que aqui nós falamos especificamente de pesquisa científica. Nesse caso, é verdadeiro ou falso? A aluna Fabiana colocou que é verdadeiro. A Fabiana é de Santa Luzia? Espigão do Oeste. Espigão do Oeste. Lá da Escola Maria Rosa. Isso. Então, aqui a pesquisa científica, obviamente, ela é sinônimo de qualquer ato ou efeito de pesquisar. Eu vou tomar uma água, que esse ar-condicionado está acabando com a minha garganta. Vamos lá. Pesquisa científica é sinônimo de qualquer ato ou efeito de pesquisar? Bom, a pesquisa científica a gente sabe que ela depende de alguns procedimentos. Não é necessariamente qualquer ato, né? Não é necessariamente qualquer procedimento. Ela tem um método, ela tem um processo a ser seguido, ela faz uma construção de conhecimento. Então, na pesquisa científica, não vai se caracterizar como a gente tinha falado da conversa, lembra? Só a gente conversar sem nenhum roteiro não é um formulário, não é uma entrevista. Então, na pesquisa, a mesma coisa. Qualquer ato ou efeito de pesquisar, pesquisei o preço de uma calça, pesquisei o que é Zika na internet. Isso não é pesquisa científica, isso é pesquisar, né? Conhecer. A pesquisa científica, ela depende de procedimento, tem que ter o problema, tem que ter o tema, o problema. Então, essa afirmação é falsa. Então, ela é falsa. Muito excelente a explicação da professora, né? Qualquer ato de pesquisar é uma pesquisa qualquer e não uma pesquisa científica. Na nossa afirmativa 2, a pesquisa científica baseia-se no método científico. Olha só, né? Então, se a pesquisa científica não é um ato ou efeito de pesquisar, logo, né, a pesquisa científica, ela baseia-se em um método científico. Então, essa alternativa é verdadeira ou falsa, professora? Essa alternativa é verdadeira. E a aluna Angélica, a professora Ana Márcia, lá da Escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, ela acertou. Essa afirmativa é verdadeira. Então, aqui nós temos falso, né, na primeira afirmativa, porque a pesquisa científica não é qualquer ato ou efeito de pesquisar, e depois verdadeiro, porque essa pesquisa científica aqui, ela precisa do método científico. Já agora, na nosso segundo slide sobre as questões, mais uma vez, verdadeiro ou falso. E aqui nós temos o método científico se caracteriza por ser uma fórmula, olha só, para ter sucesso na pesquisa.
É isso mesmo, professora. O método científico é uma fórmula de sucesso? Nossa, se eu descobrir o método, eu vou virar o Google da pesquisa científica? É isso? Ó, a escola JK diz que é falso. E ela está correta, né? Não é uma fórmula para o sucesso. O método científico é um conjunto de procedimentos em que eu vou coletar os meus dados, a forma, né, o meu tipo de pensamento. Ele vai me auxiliar a conhecer a realidade, entender essa realidade e responder o meu problema. Então, ele não é uma fórmula. Eu posso ter respostas positivas e negativas. As respostas podem ser diferentes daquelas que eu tinha, né, das minhas hipóteses. Isso não significa que a minha pesquisa estará errada. Então, não é fórmula, é só um procedimento, é um caminho, um meio. E para meios existem diferentes meios. Então, a escola JK, corretíssimo, é falso. Exatamente. Então, esse método científico, ele precisa, né, ser organizado, sistematizado, né, precisa de todo procedimento para poder, né, a pesquisa ela ser realmente efetiva. Então, muito correta a explicação da professora, porque o método científico não é fórmula, né? Não é fórmula, não é receita, ele vai precisar realmente de todos esses elementos que ela bem falou. Na nossa outra afirmativa, temos o seguinte: o instrumento de pesquisa, questionário, não deve estar relacionado ao problema de pesquisa. Então, o questionário não deve estar relacionado ao problema de pesquisa, né, professora? Não, eu vou fazer um questionário aleatório, né? Eu vou perguntar a cor do cabelo, rosa, cor preferida. E aí a gente vai conversar, né? A gente não vai ter pesquisa científica. Se eu estiver fazendo uma pesquisa científica, o elemento, né, o problema tem que estar presente no meu questionário. As perguntas têm que estar relacionadas com o meu problema. Porque é o problema que eu quero responder. Para eu responder, eu tenho que utilizar os instrumentos de coleta que tenham a ver com o meu tema, com o meu problema. Eles têm que me ajudar a responder o meu problema. Se não tiver relação, então, né, não é um questionário de pesquisa científica. Eu vou estar numa conversa, vou estar num outro momento e não fazendo uma pesquisa. E foi desse jeito que a aluna Rosângela, lá da escola Nilo Coelho, respondeu. É falso. Né? Tem que estar relacionado. Tem que estar relacionado com o problema da pesquisa, corretamente, né? Então, esse instrumento tem que ter relação direta com o formulário de pesquisa, né? Com o questionário. Com o problema de com pesquisa. problema de pesquisa. A aluna Mariane, da escola Angelina, lá de Costa Marques, também respondeu corretamente. É falso. O meu questionário tem que ter relação direta. Como todos os instrumentos de coleta de dados. Todos eles têm que ter relação com o problema da pesquisa. A entrevista, questionário, formulário. Exatamente. Né? Se eu tenho um problema de pesquisa, então tudo deve estar falando dele. Agora, nessa afirmativa, temos o seguinte: os gêneros de comunicação científica podem ser entrevista, questionário e formulário. Eles podem ser o gênero de comunicação científica. Nós estamos falando de quê mesmo? De gênero de comunicação Será científica. Que é isso? Gênero de comunicação científica, então, professora. Verdadeiro? Isso é verdadeiro ou é falso? É falso. O que será essa afirmativa aí? A gente tem alguma participação? Temos a aluna Mariane, a aluna Fabiana, lá da escola Maria Rosa, né? Responderam que essa alternativa é falsa, né? Não são gêneros de comunicação, né? E entrevista, questionário e formulário são instrumentos de pesquisa. Então, aí a aluna Mariane acertou, lá de Costa Marques, né? Então, também nós temos aí a participação de
Então, aqui nós temos instrumentos de pesquisa, né? O gênero de comunicação científica é aquele que a gente usa para comunicar resultado de pesquisa, né? Por exemplo, um banner, um artigo, a comunicação oral, né? Então, esses daí são tipos de comunicação científica. A aluna Angélica, lá da Escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, também acertou corretamente. É falso, né? Não são gêneros de comunicação, são instrumentos de pesquisa. Parabéns, Angélica. Na outra afirmativa, a redação científica deve apresentar, olha lá, clareza, concisão, linguagem formal e atender a normas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Nós temos a participação lá da aluna Marjorie, da Escola Marechal Rondon. Ela diz que é verdadeiro. Então, essa afirmativa é verdadeira. E parabéns à aluna Marjorie, lá da Escola Marechal Rondon. É verdadeiro. Por quê? Toda a redação científica tem que ter esses elementos para comunicar corretamente os resultados da pesquisa, o seu relatório, o seu banner tem que estar baseado nesses elementos. Ele não pode ser uma comunicação contrária, né? Senão fica confuso, você não consegue entender o resultado da pesquisa. Lembra daquele nosso exemplo, né, professora? Olha, a pesquisa feita no biênio de 2010 a 2014 tem várias coisas, porque várias coisas é muito, né? Muita coisa que não é coisa nenhuma. Então, a Escola JK também acertou, falso, né? Parabéns à Escola JK também. Então, aliás, verdadeiro, né? Verdadeiro. Então, quando a gente fala lá de atender às normas, a gente está falando da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. E a gente só lembra que a ABNT ela tem norma para tudo, né? Para mesa, cadeira, escada, calçada. Hoje a gente está falando especificamente de projeto de pesquisa e pesquisa científica. O pessoal aí também da Escola 15 de Outubro, lá de Campo Novo de Rondônia, participando também. Então, vimos que essa alternativa é verdadeira. Então, o correto seria falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Exato. Questão 2. Cite os elementos que compõem um banner ou pôster. Quais são esses elementos, né? Que compõem o banner ou pôster? Muitas participações. Nós temos aqui a escola... muitas participações, até difícil da gente selecionar aqui, né? Ainda bem. Cabeçalho, rodapé, né? Aí o pessoal a Mariane, da Escola Angelina, lá de Costa Marques. Introdução, métodos e resultado, discussão, desenvolvimento. Falou a aluna Rosângela, da Escola Nilo Coelho. Cabeçalho, corpo do banner, título da pesquisa, autores, introdução, método, resultado, discussões, desenvolvimento, conclusão e referências. E a participação lá da Marisete, né, comentando a resposta. A aluna Marjorie também colocou, cabeçalho é indispensável, né? O rodapé também tem que ter, né? Tem que ser assinalado na construção do banner. Além disso, nós temos aí a participação da Escola 15 de Outubro, da Escola JK também, todos, né, participando. Então, são elementos essenciais no nosso banner ou pôster. Isso, então só relembrando, né, para a gente ter essa imagem mais clara, nós temos aqui cabeçalho ou topo, que foram as respostas que já foram faladas aqui, todas corretas. Nós observamos que sempre há a identificação, né, da instituição. Depois nós temos aqui, olha, o corpo, né, desse banner, que tem alguns elementos como o título, introdução, ramos do cooperativismo, abertura de novos negócios, é o título.
o curso, os autores e a área de conhecimento, que aqui é Ciências Sociais aplicadas. Então, aqui nós temos ainda introdução, método, resultado e discussão, uma ilustração que foi feita a partir da aplicação do formulário, e aí esses dados foram organizados em gráficos, né? Os elementos gráficos em um banner são muito importantes. Elementos gráficos em comunicações científicas são importantes. O desenvolvimento, mais, né, uma figura, as conclusões, ainda temos aqui as referências, né, que faltou, e no caso o rodapé, que também é um identificador do evento e de instituições. Então, esse daí foi só para a gente fazer um lembrete, tá? Nós ainda temos a nossa terceira questão, que a gente vai ver agora, que são os problemas, né? Se vocês conseguiram identificar e formular um problema que você considere que seja importante ou relevante para ser estudado ou pesquisado aí na sua região. Será que nós temos algum problema aí, professora? Estamos aguardando a postagem dos problemas, né? Vocês podem encaminhar para a gente analisar aqui. Enquanto isso, né, abraços aí para a turma do 2º ano, lá da Escola Moacir Caramelo, lá de Chipinguá, o professor Luiz Carlos, o pessoal de Ministra Andreasa, né? Também o pessoal da São Francisco do Guaporé, Costa Marques, Alta Floresta, Cacoal, Ministro Andreasa, Rio Pardo, Espigão do Oeste. Então, um alô para todo mundo que está participando. E nós estamos acompanhando, aguardando aí a postagem de vocês da questão 3. Lembra que o problema de uma pesquisa, ele é em forma de pergunta. Então, e é bom você fazer a pergunta sempre o menos abrangente possível, o mais limitado. Então, quanto mais afinada é a pergunta do problema, mais a sua chance de realizar a pesquisa. Então, qual o principal ramo de cooperativismo do mundo? É difícil da gente encontrar a resposta. Agora, qual é o ramo do cooperativismo que se desenvolve mais aqui em Chupinguaia, aqui em Ministro Andreasa? Quantas cooperativas de crédito eu tenho na região de São Francisco do Guaporé? Ou quais são as possibilidades de desenvolver uma cooperativa agropecuária em Espigão do Oeste? O que é necessário para formar uma cooperativa de piscicultura lá em Rio Pardo? Será que é possível? Será que é um caminho? Então tem que ser sempre uma forma de pergunta. E vou utilizar esses instrumentos de pesquisa para verificar se essa pergunta tem viabilidade, se eu respondo essa pergunta. Então, a gente tem aqui que estão em discussão. Mandar também um alô aí para os alunos da escola Ruth Rocha. E lá na escola Ruth Rocha, os alunos falaram assim, aqui os alunos discutiram muito sobre a questão da energia solar, como solucionar os problemas, se a energia solar seria um caminho para resolver o problema da localidade. Então, é uma pergunta, é um problema. É um grande problema. É um grande problema, É um problema científico? Dependendo de como a gente se organizar, pode sim se transformar num problema científico. Então, quais os mecanismos para solucionar o problema de energia na localidade? A energia solar é um mecanismo de solução dos problemas de energia na nossa localidade? Então, a ideia tá bacana, tá interessante, Só a gente tem que... interessante vocês construírem um problema aí sobre o ramo, sobre o cooperativismo. O que vocês têm de interesse nessa área? O que vocês têm interesse em pesquisar?
Então, vamos tentar construir aí na área de cooperativismo. Esse problema que eles colocaram sobre a energia solar é interessante, porque a gente sabe que na região norte a gente tem uma grande incidência dos raios solares, né? Mas, até onde se sabe, é um empreendimento bem caro. Bem caro. Né? Mas talvez uma cooperativa poderia ser um caminho, pode ser avaliado, né? Será que montar uma cooperativa para trabalhar com a energia solar é uma possibilidade, né, no nosso estado? É caro, mas pode ser um caminho, né? Então, enquanto isso, né, nós queremos fazer uma revisão, né, dos pontos que nós já abordamos aqui, tá? Nós temos falando sobre o instrumento, né, de pesquisa que nós mostramos para vocês. Nós mostramos também a estrutura da pesquisa científica. E nós vimos que o instrumento de pesquisa é um meio ou recurso utilizado para coletar dados para essa pesquisa. Então, talvez, né, nessa terceira questão, nós não tenhamos um problema que foi levantado nesse momento em relação, vamos supor, ao cooperativismo. Mas a questão sobre a energia solar é um problema. E é um problema que, logicamente, precisa ser investigado. Se precisa ser investigado, é porque é uma pesquisa científica. Se há uma necessidade patente, quer dizer, que é visível, né, a toda a comunidade, então é um problema que precisa ser pesquisado. E aí nós deixamos, então, essa terceira questão, né, de o que eu chamo às vezes de dever de house, viu? O professor presencial, a professora, nos ajude aí para que a gente possa pensar, né, durante essa semana, né, fazer aquela reflexão e ver quais são as necessidades na minha região, na minha localidade, na minha comunidade, que eu acho ou que eu penso que seja realmente necessário ser investigado ou ser pesquisado. Por quê? Porque, como nós vimos aqui, a pesquisa científica ela é gerada a partir de um problema, né, professora? Exatamente. Então, todos nós, né, em algum lugar, em alguma região, temos algo que merece, né, ser estudado, ser pesquisado. Talvez nesse pequeno espaço de tempo não deu, né, aquele momento para pensar, mas a gente pode pensar durante toda a semana e aí quem sabe na próxima aula a gente já tenha alguns apontamentos, algumas questões que vocês irão levantar, irão refletir, para que a gente também possa, né, compartilhar com todos os demais alunos. Até porque, professora, o problema é um dos elementos mais difíceis da pesquisa, né? A pesquisa em si não é necessariamente tão difícil, né? Depois que você escolhe o seu instrumento de pesquisa, o relatório, o questionário, o formulário, a entrevista, mas pensar no problema é uma das ações mais difíceis. Então, isso demanda aí um certo esforço, né? Um certo estudo, e a gente convida vocês a fazer esse esforço na área do cooperativismo, né? Na área, investigar que problema que vocês têm interesse em resolver. Todos esses que nós tratamos aqui são pertinentes, né? Analisa o tipo de ramos do cooperativismo que nós temos, como a gente apresentou na primeira aula, né? Quantos cooperados, né? Quantos participantes eu precisaria para montar uma cooperativa na área de piscicultura, na área de grãos, na área de agropecuária. Então, tudo isso vai fazer parte do seu esforço e, de repente, do seu interesse em montar a cooperativa ou de participar de uma cooperativa já existente. Quais as cooperativas que são viáveis aqui na região de Chupinguaia? Quais os elementos, né, quais os recursos que eu preciso para desenvolver
uma cooperativa agropecuária aqui em Costa Marques. Então, tudo isso são problemas. Olha, como eu preciso procurar as respostas, né? Se é viável uma cooperativa, quais os recursos que eu preciso. Vou precisar, por exemplo, para fazer uma cooperativa de piscicultura, eu preciso de algumas coisas. Quais são essas? Né? Lembra do questionário, né, do formulário que foi apresentado no nosso vídeo? Né? Quem seria as pessoas a participarem dessa cooperativa? Né? Quais seriam aquelas interessadas em participar? Então, o problema é um dos elementos mais difíceis na pesquisa, mas definido ele, os caminhos ficam um pouco mais fáceis. E é sempre bom nós frisarmos que o cooperativismo, ele está baseado em conceitos de economia solidária. E a economia solidária, ela não é algo que seja novo, mas ela se tornou mais visível, mais relevante quando começaram as crises mundiais. Então, a Argentina é uma referência nesse tipo de economia solidária, e o Brasil ele também tem trazido isso já um pouco desde a década de 90. Para nós que temos uma economia que ainda tenta se consolidar, as cooperativas, que são um tipo de economia solidária, são muito importantes. Então, é necessário que a gente possa repensar tudo isso, possa rediscutir, possa colocar isso entre os colegas e com a ajuda do seu professor, que está aí com você, professor presencial, você traga então para a gente na próxima aula esses problemas que vocês consideram realmente ser necessários que sejam estudados e investigados. Agora nós temos a nossa revisão, tá? E nós vamos então rever um pouco daquilo que nós vimos durante toda essa aula. Resumo da aula de hoje. Nesta aula, você viu o que é pesquisa científica, identificou princípios, métodos e instrumentos que podem ser utilizados e pôde perceber como a aplicação de instrumentos são importantes para a pesquisa científica e a sua divulgação. É importante lembrar, professora, que não basta só eu aplicar um instrumento. O objetivo maior da pesquisa é sempre o quê? A divulgação. É sempre divulgar essa pesquisa. Então, eu vou fazer o projeto de pesquisa, eu vou desenvolver meu problema, vou coletar meus dados para que eu possa apresentá-los. De repente, aí num evento da minha cidade ou na minha escola, para que as pessoas saibam qual é o resultado da minha pesquisa e, diante dessa informação, possam tomar alguma atitude. Então, ou criar uma cooperativa, ou participar de uma cooperativa, ou estudar sobre uma cooperativa. Então, o objetivo da pesquisa é divulgar o resultado. Apresentar no seminário de AD aqui do campus, professora? Opa, participar aqui no seminário de educação à distância, que vai acontecer aqui no campus Porto Velho, Zona Norte. Então, a ideia é divulgar, mostrar para todo mundo o que você pesquisou. Exatamente. Então, a gente agradece muito a sua atenção. Nós temos aí o resumo da aula, e tudo que foi feito. Ainda tem as suas atividades de percurso. Você vai lá, dá uma olhadinha. E nós esperamos que vocês tenham muito sucesso, no curso, na aula, na disciplina, e continuem aplicados, como sempre, e participativos. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.